Conversa de bastidor, com Bernardo Melo Franco. E aí, Bernardo? Boa tarde, Sardenberg. Boa tarde, Cássia. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, Bernardo. As peças do tabuleiro se mexeram. O Ratinho Júnior retirou-se do tabuleiro, né? E o Sérgio Moro confirmou a sua candidatura ao governo do Paraná com apoio e apoiando o Flávio Bolsonaro. E, enfim, tá, as coisas vão ficando mais claras no jogo político, né? Pois é, Sardenberg, realmente, como dizia o Tom Jobim, o Brasil não é para principiantes, né? E a gente viu, Sérgio Moro saiu do governo Bolsonaro acusando o presidente de interferir na Polícia Federal para defender o filho, Flávio Bolsonaro, impedir que o filho fosse investigado. Agora, ele se filia ao PL do Valdemar da Costa Neto e diz que vai fazer o palanque do Flávio Bolsonaro no Paraná. Então, para quem entrou na carreira política, né, com esse discurso anticorrupção, agora o Sérgio Moro vai subir no palanque do lado do Valdemar, a quem ele já acusou, veja só, de ser mensaleiro, de fato foi condenado no mensalão, e de mandar no governo do Bolsonaro, seu agora aliado. Então, vê que o personagem do Sérgio Moro político está abraçado hoje com políticos que talvez fossem condenados pelo personagem do Sérgio Moro juiz. Agora, a saída do Ratinho Júnior, Sardenberg e Cássia, de fato mexe com esse tabuleiro, porque ele vinha sendo apresentado como o candidato mais viável ou melhor posicionado nas pesquisas daquilo que se convencionou chamar no passado de terceira via, e que agora tentava se apresentar como centro-direita, enfim, a candidatura do PSD, partido do Gilberto Kassab. E aí fica aquela pergunta de quem é que vai ocupar esse espaço. Uhum. As razões da saída, da desistência do Ratinho Júnior estão muito claras, né? O Ratinho Júnior sofreu um ultimato público da campanha do Flávio Bolsonaro. Isso ocorreu há pouco mais de 10 dias. Né? O porta-voz desse ultimato foi o senador Rogério Marinho, procurou o Ratinho Júnior, instou o Ratinho Júnior a desistir da campanha, porque poderia prejudicar o Flávio Bolsonaro. E ofereceu, inclusive, a ele a possibilidade de ser vice na chapa do Flávio a presidente da República. O Ratinho disse que não topava, mas 10 dias depois resolveu sair de campo. E aí a gente pode apontar, talvez como principal fator para isso, a manobra do Flávio Bolsonaro para filiar o Sérgio Moro e apresentar uma candidatura de direita com grande possibilidade de ganhar o governo do Paraná. Então, entre o projeto nacional e o controle da província, né, do Estado, da base eleitoral no Paraná, o Ratinho Júnior está optando pela segunda opção, o que nos leva a crer que a primeira opção, né, o projeto nacional, talvez não fosse tão importante assim. E em relação ao PSD, hoje esteve com o presidente do partido, Ronaldo Caiado, que tudo indica vai ser o candidato à presidência. Amanhã tem um encontro com o Eduardo Leite, mas, ao que tudo indica, já está tudo decidido, né, Bernardo? Pois é, Cássia, está mais encaminhada a coisa para o Ronaldo Caiado. Né? Embora a gente esteja falando, isso é importante frisar, de um contingente de votos que, de acordo com as pesquisas, é um contingente muito pequeno. Né? Pelo último Datafolha, o Ronaldo Caiado aparecia com 4% das intenções de voto e o Eduardo Leite com 3%. Então, a distância entre os dois é muito pequena, mas a quantidade de votos dos dois também é pequena. Né? A gente está falando, ao que tudo indica, nesse momento, de dois candidatos que não entrariam para competir, entrariam mais para fazer figuração e para se posicionar num páreo, num grid de largada para a eleição de 2030. Essa, sim, uma eleição que não deve ter nem Lula, nem Bolsonaro nas cédulas, na urna eletrônica. Ronaldo... Como você falou no começo, né, o Tom Jobim dizia, não é para amadores, né? Então não vai falando essas coisas aí que de repente... Não, na política, o Sardenberg e Cássia, a gente nunca pode dizer que algo é impossível, né, que algo não vai acontecer, ou que o fulano está sepultado, né? Porque normalmente os cadáveres na política, eles levantam da sepultura e depois ainda muita gente. Agora, acho que cabe uma reflexão rápida sobre o que significaria
essa candidatura possível do Ronaldo Caiado, né? O Ronaldo Caiado é um personagem que já foi candidato a presidente da República em 1989, né, na primeira eleição presidencial depois da ditadura. Aparecia na televisão montado no cavalo branco, né? E ele tentou ali naquela ocasião ser o candidato da direita, ou das direitas, acabou sendo atropelado pelo fenômeno Fernando Collor, que ficou lá atrás no fim da eleição. O Caiado ele acalenta esse sonho presidencial há muitos anos, ele está terminando o segundo mandato de governador em Goiás, não tem nada a perder, portanto quer ser o candidato. Mas a candidatura dele é um projeto muito mais pessoal do que partidário. Veja que ele se lançou candidato no ano passado no União Brasil. Então, ele mudou de partido, mas ainda quer se provar candidato. No fim das contas, Sardenberg e Cássia, é muito difícil que qualquer candidatura se viabilize no PSD. Entre outras razões, não só porque o eleitorado já está dividido entre Flávio, Bolsonaro e Lula, mas também porque o próprio PSD está dividido entre Flávio, Bolsonaro e Lula. Se a gente olha os principais líderes desse partido, eles já tomaram lugar numa dessas candidaturas favoritas para presidente da República. Então, qualquer que seja o candidato do PSDB, ele tem grandes chances de ser cristianizado, né? Ser caído, ser abandonado pelos eleitores e ser deixado no meio do caminho numa eleição presidencial. Tá certo. Bernardo Melo Franco, muitíssimo obrigado, Bernardo. Até quinta. Até quinta. Um abraço para vocês, boa tarde para os ouvintes. Até mais, Bernardo.